Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer aí a maioria das pessoas que estão aqui para participar dessa aula. Eu procurei fazer uma aula bastante sucinta e ao mesmo tempo detalhada. É uma coisa engraçada porque quanto mais a gente vai revendo aspectos clínicos, mais a gente vai achando coisas. Então eu procurei ter o cuidado e, curiosamente, como o doutor Maurício ontem já tinha feito uma parte histórica, eu já tinha uma aula de história de fibrilação atrial há muito tempo que eu tinha feito. Aí eu aproveitei e peguei poucos slides, porque não cabe aqui a mim falar toda a história da fibrilação atrial. Mas eu acho que é importante para a gente se situar. A gente costuma dizer que o passado já passou, mas ele serve como referência para todos nós. Então, ele nos ajuda como referência. Não para mudar, porque já aconteceu, mas ele seguramente serve como referência. Bom, essa aula, aí agora que eu preciso passar, Enter, não foi? Como eu faço aqui para passar, Cris? Vai na seta do teclado. Seta para direita. Aí. Essa aula, como vocês vão ver, eu vou procurar fazer, como a gente está em época de Covid, está difícil a gente se encontrar, muitas pessoas deixaram de viajar. Então, propositadamente, eu coloquei aqui esse slide de aviação, em que nós temos alguns comandantes hoje. E graças ao Cristiano, que é o nosso comandante major aí, ele que é o chefe aqui do Zoom, eu tenho que só agradecer a ele o empenho dele e a paciência que ele tem para nos ajudar nessas plataformas digitais. E creio que está sendo um sucesso cada vez maior. Eu sou quem está ali do lado direito, eu fiz a questão de colocar como eu sou clínico e não faço eletrofisiologia direto, eu coloquei meu esteto e coisa, mas todos os eletrofisiologistas também são clínicos, né? E o professor Maurício, que é o responsável pelo núcleo de arritmias e que está aqui ao nosso lado, sempre fiscalizando, e não sei se ele está aqui presente, mas estando presente, lembrar que é importante aí para a gente. Muito bem. A gente tem algumas regras de convívio básico, que eu costumo brincar aqui, né? Então, as nossas regras de convívio básicos são essas. Primeiro, faz de conta que eu sou aqui o copiloto, o Cris está dirigindo, então eu peço para que vocês silenciem seus áudios pessoais durante o voo. Em vídeo, sim, a depender do aspecto visual em tempos de Covid, se você acha que você pode, mostra a sua cara, não tem problema, só silencia, como a Karina está aqui com a fundo de São Francisco, que eu gostei. Evitem colocar as mãos no rosto e nos olhos, por favor, sempre lembrar que quando vai se dar uma aula, ou quem estiver assistindo, ou se for fazer o caso, tem um lenço de papel, será muito mais fácil nesses tempos atuais. Ao final da apresentação, a gente pode interagir, então essa parte é realmente de falar e conversar, a minha parte. Nós não serviremos refeição a bordo, não teremos coffee break, então, mas vocês podem comer seus quitutes pessoais enquanto vocês assistem, já que o modo silencioso ele também serve para isso. Você pode estar comendo aí, eu não estou sabendo, mas fiquem à vontade. A referência bibliográfica a gente procurou várias para poder tentar atualizar esse tema, tá? Incluindo a mais recente publicação do American College, do American Heart, do Heart Rhythm, que participaram inclusive pessoas importantes aqui do grupo. E, obviamente, a nossa experiência do INCOR. Quando a gente vai buscar a referência da história, isso aqui vão ser 4 ou 5 slides, eu não vou ter a ousadia de falar tudo de história de fibrilação atrial, até porque senão o tempo não vai permitir, mas essa é uma referência que eu sugiro, do Dr. Eric Pistovsky, que fala sobre os últimos 100 anos da fibrilação atrial, quando o ano era 2007, 2008. E chama atenção pela quantidade de publicações, né? À medida que vai se descobrindo a doença, se descobre o eletrocardiograma, o que você percebe com as técnicas de ablação é que a gente só está em escala exponencial. Isso, felizmente, para a pesquisa e para a ciência, é o que a gente vê agora com o Covid, mas agora a gente vê com a ciência também em fibrilação atrial. A primeira referência, ela data da dinastia Qing, de 3000 a.C. Eu fiz a carinha aqui da doutora Tam para ficar feliz, e deve ter sido parente dela, e já falava o seguinte: quando o indivíduo é sereno e saudável, a pulsação flui contínua e constante, como uma corrente amarrada a um fio de pérolas ou de jade. Então, já mostrando que você não tendo eletrocardiograma, não tendo nenhuma ferramenta disponível, apenas a percepção do pulso, eles percebiam isso, quer dizer, que quando ficava irregular, a pessoa estava frágil ou tinha alguma doença, não era bom.
E a serenidade parece que também ajudava nesse aspecto. Tem até um trabalho do estudo de Framingham, que demonstra que perfil com mais agressividade, com mais raivoso, como eles falam mesmo, né? Anger, está mais associado à fibrilação atrial. Isso é bastante interessante também. A história também passa por Maimônides, que foi da época, foi de Córdoba, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, 1138, era judeu, na verdade, e ele naquela época fazia os aforismos. Os aforismos são aquelas pequenas sentenças curtas e bastante objetivas. Sentença curta e objetiva. E ele chegou a fazer 1187 aforismos só com a área do pulso humano. A análise das ondas de pulso, ela vem com James Mackenzie, que é escocês e que depois terminou a parte dos estudos em Londres. E ele fez o primeiro pletismógrafo, como vocês estão vendo aqui, um polígrafo, na verdade, aquele polígrafo que depois foi usado em eletrofisiologia, mas a gente não tinha ainda o traçado da fibrilação atrial. Na França é interessante isso, porque o Renascimento ele passa, né? Tem o Renascimento italiano, tem o Iluminismo francês, depois tem a Revolução Industrial inglesa, aí tem a ascensão da Alemanha, depois tem a guerra, etc. E tudo isso, por incrível que pareça, tem a ver também com tecnologia de ciência. Então, quando a ciência ela é bem explorada, ela gera também verba e essas pessoas aproveitaram os seus tempos. Jean-Baptiste Bouillon, na França, já falava em ataxia do pulso. Hermann Nothnagel, da Alemanha, chegou a fazer um livro e também falava sobre delirium cordis. E Hering, ele já chamou que era uma entidade estabelecida. Provavelmente aquela fibrilação que nunca saía, talvez FA permanente. Ele chamava de pulsos irregulares perpétuos da língua latina, para demonstrar que já havia uma irregularidade do pulso. O Dr. Maurício ontem já explicou com bastante propriedade a história do Einthoven, lembrando que ele nasceu na Indonésia, na ilha de Java, quando na época era colônia holandesa, e ele então criou o galvanômetro, né, de 270 quilos, utilizava 1,5 km de fiação, e por isso que foi chamado de telecardiograma, como diz o professor Maurício ontem. Mas ele não sabia exatamente o que era fibrilação atrial. Tá? Foi Thomas Lewis, realmente, que, aproveitando o eletrocardiograma, começou a fazer toda a descrição de arritmias em eletrocardiograma. Essa foi a primeira publicação, então, do Einthoven. Ele achava que era um traçado irregular, mas ele não conseguia entender o que era. Depois vem um livro famoso, que tem as cartas do professor Lewis para o Dr. Einthoven, e ele dizia que ele estava tentando trabalhar com as aurículas, com os átrios, mas que isso era osso duro de roer, como traduz na nossa língua. Para eles é uma noz dura de quebrar. E eu achava interessante, porque do mesmo jeito que a gente tem carinho pelos nossos traçados, os nossos eletrocardiogramas, eles também tinham. E olha que interessante. O professor, ele escrevia para o Einthoven: olha, eu estou enviando para você essas curvas, ou seja, esses traçados, para experimentais e clínicos já. Por favor, trate esses traçados como se fossem os seus próprios. Ou seja, já mostrando, por favor, né, não estrague, não viole, isso é muito importante para o registro e para a ciência. Então, essas cartas ficaram famosas. O Dr. Maurício colocou uma foto mais sóbria dele ontem, mas eu achei uma dele menos sóbria, do Dr. Thomas Lewis, talvez já feliz, descobrindo fibrilação atrial, e eu não sei exatamente o que ele está tomando aqui. Talvez a Karina, uma pessoa que sejam mais assistas, pessoas que entendem mais de bebida, o Cris, sabe o que ele está tomando. Não sei se gin, alguma coisa assim, mas está muito feliz. Está bem animadinho. É interessante que ele parece... Estava tomando vinho do Porto, pô. Ou estava tomando uísque ou estava tomando vinho do Porto. Alguma coisa. E é interessante o pé dele, para quem observa mais, ele tinha um pé diferente do outro. Ele colocava esse apoio, às vezes, para poder estabilizar o pé dele, porque não tinha ainda aqueles reguladores do pé. Olha que interessante. Bom, agora vamos direto ao tema. Eu dividi em 4 partes essa apresentação sobre a importância epidemiológica e a dimensão do problema da fibrilação atrial. Ela tem uma fisiopatologia complexa e falar um pouco sobre intervenção não farmacológica, as opções do tratamento farmacológico, controle de ritmo e de frequência e a anticoagulação. Sobre a importância epidemiológica, vocês já sabem, a fibrilação atrial ela aumenta com o aumento da idade e ela dobra a cada década de vida a partir dos 60 anos. Ela afeta 1 em cada 25 adultos e 1 em cada 10 acima de 80. Mas em algum momento, pelo menos 1 em cada 4 indivíduos
vai experimentar algum episódio de fibrilação atrial ao longo de suas vidas. Estou mostrando a importância da doença. Ela tem em torno de 1 a 2% de prevalência nos países ocidentais. Essa é a média de prevalência. No Brasil também estima-se que esteja aí perto de 1,5%, 2%, que é bastante. Aqui para mostrar a curva de prevalência, que vai aumentar à medida que a população idosa aumenta. Temos o Covid aí, que está uma desgraça, inclusive para os idosos, mas eu acredito que a gente vai ter poucas baixas. Quais são as principais morbimortalidades cardiovasculares associadas à fibrilação atrial? Primeiro é morte. Aumento de mortalidade cardiovascular, tanto por morte súbita, ICC, e por AVC. Ela aumenta AVC, quer dizer, 20 a 30% de todos os AVCs são por fibrilação atrial, e quando eles ocorrem de modo mais grave. Imagina um AVC por doença aterotrombótica e um AVC por fibrilação atrial. O de fibrilação atrial é aquele trombo grande, em geral, que vai com uma artéria cerebral média e que vai causar uma grande sequela. É responsável por 10 a 40% de hospitalizações ao ano. Imagine isso se for. É muito pior do que o Covid, por exemplo. Tem uma pandemia mesmo, a fibrilação atrial, e faz 10 a 40% dos indivíduos se internarem, a depender de cada país. A qualidade de vida fica prejudicada, independente da condição cardiovascular. Dr. William Evans, em 1959, ele escreveu uma frase que era muito interessante, que era uma doença que batia a porta sem avisar, ou seja, era incômoda, não tinha hora para aparecer, e ela realmente incomoda. 20 a 30% de todos os pacientes com FA podem evoluir para insuficiência cardíaca, ou, ao contrário, pacientes com insuficiência cardíaca, 20 a 30% podem evoluir para fibrilação atrial. Outra coisa importante, que está sendo em moda hoje, é o declínio cognitivo. Não é só a fibrilação atrial e a demência vascular. Já existem vários estudos de associação entre fibrilação atrial e declínio cognitivo. Não sabemos se o nível de anticoagulação vai ajudar. E lesões de substância branca são mais comuns do que naqueles pacientes que têm fibrilação atrial, comparado aos que não têm fibrilação atrial. Quanto ao AVC e qualidade de vida, percebemos que quando o indivíduo tem fibrilação atrial e AVC por fibrilação atrial, o que a gente percebe é que 71% dos indivíduos ficam incapazes de trabalhar, 31% necessitam de cuidados diários, 20% andam com assistência e 16% permanecem internados ou em home care. Estão mostrando a sequela, o que é muito importante quando a gente está tratando fibrilação atrial. Bom, essa foi uma das aulas que eu até tive a oportunidade de dar no Simpósio Luso Brasileiro. Essa aula é interessante, a gente fez parte de uma diretriz também, eu tive a oportunidade de fazer junto com a equipe do pessoal do Hospital Paulista, da Escola Paulista de Medicina, sobre qual seria a melhor estratégia para prevenir distúrbio cognitivo em indivíduos que têm fibrilação atrial. Eu tive o cuidado até, Cristiano, professor Maurício, de colocar aqui pós-graduandos, tem até pós-graduandos aqui que vão estudar isso. Tem o Gabriel Targueta, que eu já vi que ele está por aqui. Obrigado. E para que eles possam também atualizar esses temas. Então, essa é uma maneira de a gente entender. Lembrar que o indivíduo que tem falta de... que a cognição não está boa, não é só aquele que está ruim da cabeça, que não está lembrando as coisas. O termo psicológico, psiquiátrico, ele é muito maior. Ele inclui vários desses achados do Dr. Finning desde 2005. Eu vou colocar em português alguns. Impulsividade, egocentrismo, desinibição social, perseveração, mas aquele raciocínio que fica no mesmo raciocínio, não sai nunca, imaturidade para solucionar problemas, respostas tolas, bizarras, porque não tem processamento, incapacidade de aceitar opinião divergente, pobre julgamento social, flexibilidade, muito importante em cognição, então ela se perde, a intolerância, o teimoso, mas muitas vezes a flexibilidade ela é importante. E dificuldade de interpretar o comportamento dos outros. Obviamente, algum de nós podemos ter algum desses sintomas em algum momento da vida. Só peço que a gente não incorpore, senão a gente fica o cão rabugento, e às vezes o demente muitas vezes tem esse perfil do rabugento. Reserva cognitiva robusta é essa aqui, ó, tá? Ou seja, muita sinapse, pouca isquemia, pouca fibrose. E a reserva cognitiva depletada, ela já gera dificuldade de lembranças, e aí a pessoa começa a ter isso aí, respostas tolas, bizarras, etc. E a fibrilação atrial, ela entra nesse contexto, ou seja, tratar a fibrilação atrial adequadamente,
anticoagular nos casos que tem risco, isso pode ter um fator aí de melhora. Os potenciais mecanismos ligados a distúrbio cognitivo incluem desde o AVC, que pode piorar, infartos cerebrais subclínicos, às vezes por hipocoagulação, microsangramentos, às vezes por hipercoagulação, e hipoperfusão cerebral, que são os indivíduos que a FA contra-resposta também geram uma alteração do sistema de regulação cerebral. Um grande autor francês na época também, desculpa, o Dr. Mackenzie, o Mackenzie, da Inglaterra, ele estudou também essa parte autonômica em fibrilação atrial e chamava atenção para a hipoperfusão cerebral. E a própria cardiopatia esquerda em alguns casos. Bom, nós temos uma fisiopatologia complexa e alguns detalhes de intervenção. Ela é uma doença lentamente progressiva, ela tem uma fase em que ela é basicamente por trigger ou por atividade automática, depois ela passa por uma fase em que o substrato ela vai começando a preponderar. E muitas vezes as intervenções, o que a gente faz com as intervenções? Curar? Não sei se a gente cura, mas seguramente, sendo uma doença progressiva, as intervenções podem modificar a história natural e melhorar a qualidade de vida. A cura é ainda uma palavra que eu tenho dificuldade ainda de colocar nessa arritmia, mas eu acho que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida e modificar a história natural. Lembrar que a maioria dos casos de fibrilação atrial ocorre no contexto de condições cardiovasculares pré-existentes. Então, desde uma fibrilação sem causa nenhuma, que a gente não encontra uma causa, chamada FA solitária ou lone EF, um termo que está em desuso por alguns autores, teria uma questão genética também, e a secundária, geralmente consequente a um contexto de doença pré-existente, seja por hipertensão, doença coronária, doença valvar, miocardiopatia dilatada, displasia, causas não cardiovasculares, lembrar em hipertiroidismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade, álcool, exercício de grande impacto e de intensidade, infarto, cirurgia cardíaca, miocardite, etc. Lembrar que a fibrilação atrial ela pode aparecer ao longo do contínuo cardiovascular e refletir a evolução de uma doença. Isso é muito importante também, esse slide, até chegar à morte. Os mecanismos desse slide é clássico, o professor Maurício sempre nos ajudou, emprestou com esse slide, mostrando que tem fatores disparadores, por atividade focal, geralmente das veias pulmonares, sustentadores, por múltiplos circuitos reentrantes, e moduladores. A gente sabe que o vago, desautonomia, essa falta de integração adequada entre vago e simpático, muitas vezes pode gerar fibrilação atrial. Esse é um slide também do professor Pristovski, que mostra exatamente isso. Quando o indivíduo está numa fase inicial, o que predomina são os triggers. Na fase persistente, trigger com substrato. Aqui o substrato vai ficando na persistente tardia mais frequente. E numa fase chegando a permanente, ou ele pode reduzir, ou cardioverter para sinusal, se é a sorte, você não tem mais substrato nenhum. Um detalhe importante é a hipertensão. Nós sabemos que a hipertensão leva, quando mal controlada, a uma redução na velocidade de condução atrial, a uma redução do enchimento do ventrículo esquerdo, a um aumento do átrio esquerdo e a uma hipertrofia ventricular esquerda. A hipertensão per se, ela aumenta em duas vezes o risco de desenvolver fibrilação atrial. Aumenta a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, relaxamento diastólico alterado, o átrio vai sofrer, distende as veias pulmonares, e aí você pode ter mais fibrilação atrial. E muitas vezes eu comparo como um dique, como tem na Holanda, para a água não poder passar. Então, essas frentes de onda, muitas vezes elas podem escapar e chegar numa situação como essa, em que vai cair gotinha para o outro lado e vai começar a gerar, então, fibrilação atrial. O Dr. Alessi, da Holanda, ele descreve um modelo experimental em que 4 a 6 frentes de ondas, micro-reentrantes, são capazes de se chocar e sustentarem-se e gerar uma fibrilação atrial. Quando menos do que isso ocorre, em geral, é extrasístole atrial ou taquicardia atrial não sustentada, no modelo experimental. Aqui para mostrar exatamente a fisiopatologia da parte automática, que gera a hipótese, inclusive, que vai ser uma aula futura, de ablação de fibrilação atrial. Lembrar também que quanto mais tempo o indivíduo fibrila, mais alteração histológica você vai tendo. Esse é um modelo experimental, com porcos, você faz fibrilação atrial induzida, com irregularidade, e vê o modelo histológico depois do ato. Esse pacing atrial, aqui o grupo controle, e aqui já com mais de 14 dias, mostrando que você já tem fibrose, então mostrando como é difícil, muitas vezes,
quando você pega um paciente nesta fase aqui, manter o ritmo sinusal. É importante também lembrar de genética. O Cristiano me ajudou muito na época com o Alexandre. E nosso N era pequeno, mas ajudou na meta-análise. Isso foi importante com este grupo aqui, em que eles levaram 68 estudos, 27 considerados relevantes e 18 foram incluídos na meta-análise por preencher critérios rígidos. E nós tivemos a felicidade de participar desse estudo, mostrando polimorfismo de ECA e de angiotensinogênio, que hoje não está tão em moda, mas na época ajudou muito a compreender um pouco que aqueles indivíduos que tinham treonina e não metionina, ou seja, a treonina parece que protege, o TT, e o MM, por exemplo, já seria mais de risco para fibrilação atrial. Nós tivemos o cuidado nesse trabalho de comparar com um protocolo já conhecido por o grupo de Vitória de indivíduos normais, 1.576 pacientes, comparado a 64 com FA isolada. Não tinha nenhuma outra causa aparente. Bom, as alterações histológicas no tecido atrial são enormes, as condições clínicas contribuintes são enormes, então, fibrose intersticial, inflamação. A minha esposa é reumata, eu costumo brincar que o dia que eles conseguirem descobrir como prevenir a doença que gera fibrose, no caso da doença reumatológica, por exemplo, aquela de fibrose, que eu esqueci agora o nome, mas enfim, a doença que gera fibrose nos pulmões, né, na reumatologia, se você conseguir prevenir isso antes, com certeza a gente deve ajudar também na fibrilação atrial. Muito bem, tratar o paciente com FA é mais complexo do que tratar a fibrilação atrial. Então, a estratégia de controle de fatores de risco é fundamental na fase pré-clínica. Perda de peso, exercício, controle de dislipidemia, tratar e identificar, né, a apneia do sono, controlar bem a pressão e controlar bem o diabetes. Já tem estudos mostrando que quando se cria um centro integrado de fibrilação atrial, o que é isso? Que leva em consideração o eletrofisiologista, o clínico, o nutricionista, especialista de sono, especialista em endocrinologia, psicólogos também, farmacêuticos. Quando se cria esse grupo de enfermagem também para avaliar a aderência, porque eles percebem, mesmo pela diretriz europeia, é que você tem uma redução de crises de fibrilação atrial e até, muitas vezes, os pacientes ficam anos sem ter. Então, esse é um trabalho também feito pelo pessoal da Austrália, mostrando que quando você faz uma clínica de fibrilação atrial em um centro integrado e não apenas aquela coisa do vai para o médico, faz ablação, não, um centro de fibrilação atrial, que eu enxergo isso hoje como uma possibilidade aí muito grande para que todos possam, enfim, nos seus fellows que estão aí, pessoas que estão assistindo, criarem esse centro integrado de fibrilação atrial. Isso faz a diferença, sim, tá? Porque aí você vai ter uma mensagem unificada que é essencial para evitar que um pense uma coisa, outro responda de outro modo. Então, quando todos têm um pensamento em uníssono sobre aquela doença e conseguem trabalhar de maneira eficaz e adequada, com uma mensagem bastante unificada, isso gera um padrão de resposta melhor para o paciente. Bom, perguntas gerais. O tratamento da obesidade pode prevenir fibrilação atrial? O tratamento da apneia do sono, será que ele pode prevenir recorrência de fibrilação atrial? Quanto à obesidade, a gente já sabe que para cada ganho de 5 unidades no índice de massa corpórea, nós aumentamos em 29% o risco de fibrilação atrial, em 10% o risco de FA pós-operatória e em 13% o risco de FA pós-ablação. Então, tentar deixar o indivíduo preparado para procedimentos com menor obesidade possível vai ajudar. Aqui, para mostrar os estudos, é uma meta-análise mostrando esses 29%, que a maioria dando positividade para obesidade e fibrilação atrial. Olha que programa simples esse aqui. É um programa de redução de peso por 8 semanas, com restrição calórica de 800 a 1.200 calorias por dia. E eles pediram para os indivíduos caminharem ou pedalarem 3 vezes por semana durante 20 minutos e depois que estiverem adaptados, 45 minutos. Um holter de 7 dias foi instalado em todos esses pacientes e foi feito o score também de qualidade de vida, etc., de fibrilação atrial. E o que eles perceberam é que houve uma redução do número de episódios de FA e também dos sintomas com esse simples programa de caminhada e de redução de peso. Na frequência global, no intervalo entre as crises, tudo isso ajudou. A outra questão é a apneia do sono. A gente já sabe que tem inúmeros fatores associados com a obesidade.
Então, inflamação atrial sistêmica, aumento de gordura epicárdica, mudança de voltagem, aumento de volume de átrio, mas tratar a apneia com CPAP, por exemplo, em pacientes que fizeram ablação, nesse trabalho, já traduzindo para o português, eles têm alto risco de recorrência. Em alguns trabalhos, em meta-análise, chegaram até 90% de recorrência no primeiro ano. Então, o tratamento com CPAP pode reduzir de modo significativo o risco de recorrência, ou seja, preparar bem o paciente para tanto tratamento clínico como para tratamento invasivo. E eles tiveram redução do tamanho do diâmetro de átrio esquerdo e aumento da fração de ejeção. O álcool, essa é uma questão às vezes polêmica. O consumo de álcool, ele pode aumentar o risco de fibrilação atrial? É uma pergunta que depende de quem está respondendo. Vou tomar aqui água. Água tônica, depois eu explico, com laranja. Depende de quem está vendo, né? Se a pessoa está bêbada de fato quando ela responde isso. Mas, de fato, isso de 2017 para cá, os estudos foram ficando mais contundentes e com maior poder estatístico. Já foi incorporado hoje como fator de risco independente, logo após a insuficiência cardíaca, o consumo exagerado de álcool. Esse é um trabalho feito pela equipe na Califórnia sobre 79 mil homens e mulheres sem fibrilação atrial seguiram, desculpa, esse aqui é do Instituto, isso mesmo, é do pessoal da Califórnia, é do Karolinska, que é o próprio, desculpa, é o estudo sueco, em que eles acompanharam 79 mil homens e mulheres que nunca tinham fibrilado, seguindo por 11 anos, e foram avaliando o consumo de álcool e por grupos de álcool. E eles chegaram a essa conclusão, que o consumo de álcool, mesmo em doses moderadas, pode ser um fator de risco para a fibrilação atrial. Como isso? Vamos ver aqui. Eles separaram por bebidas e pelo número de drinks também. Então, de 1 a 6 drinks, de 7 a 14 drinks por semana, 15 a 21, a gente percebe que esse 15 a 21 por semana é um fator pior e mais que 21 também por semana. E perceba que ele jogou todas as bebidas aqui embaixo só os destilados, embaixo o vinho e embaixo a cerveja. E percebam que houve significância estatística com o aumento do número de drinks, geralmente acima de 14 por semana, e também com o tipo de bebida, destilado, vinho ou cerveja. O que chamou a atenção é que a cerveja, né, ela não teve diferença. Então, comparado com quem bebe álcool esporádico, menos de um drink por semana, os que consomem de 15 a 21 drinks por semana estiveram mais expostos ao risco de terem FA. Tá? 14 a 39% de risco, com significância estatística. Não houve associação com cerveja, não estou fazendo propaganda da cerveja, mas a comunidade alemã ficou muito feliz ao ouvir essa notícia. Outra questão aqui, a Cristina de Mogi, que foi me orientando também, sempre trabalhou com magnésio em extrasístoles, mas a gente também sabe que em fibrilação atrial, esse dado também é importante. O estudo de Framingham, ou seja, uma população inteira, o que eles perceberam? Pegaram 3.530 indivíduos sem FA, ou seja, uma amostral desta, que representa a população, sem doença cardiovascular, com a idade média de 44 anos, quase a mesma proporção de sexos, e que acompanharam por 20 anos. 228 desenvolveram fibrilação atrial. E o que eles perceberam? Que aqueles que tinham mais hipomagnesemia, abaixo de 1,9, aumentavam em 50% a chance de ter fibrilação atrial. Então, isso também é um fator importante a ser considerado na parte não farmacológica. Então, percebemos que quando a curva vai acima de 2, o indivíduo tem baixo risco de fibrilação atrial. Quando fica abaixo de 2, 1,9, 1,8, ele já vai aumentando e chega a ser exponencial. Muito bem, agora vamos de fato tratar os pacientes. Então, fiz questão de mostrar essa área não farmacológica, que está no começo de tudo, e agora vamos para o tratamento farmacológico. Nós sabemos que nós podemos controlar a frequência, controlar o ritmo e prevenir o tromboembolismo. Muito bem, escolhemos qual delas? Muitas vezes a gente cai no controle da frequência, mas idealmente o que a gente prefere é que haja o controle do ritmo. A gente vai atirando para todo lado até tentar conseguir uma melhor situação. Mas chega um momento da vida em que parte dos pacientes a gente relaxa, entre aspas, e evita que eles fiquem se expondo toda hora a recorrências desnecessárias ou às vezes é uma opção. Então, a reversão para o ritmo sinusal ela deve ser a meta, porque a gente nasceu em ritmo sinusal
E muito, quanto muito, se a CIS está aí, em arritmia sinusal, mas sempre sinusal. Agora, se a fibrilação é paroxística persistente, o nome já diz, eu não estou aceitando. Porque quando ela tá, a palavra permanente, ela só deveria ser usada para os casos aceitados, em que a gente não aceita mais. Quando a gente aceita, desculpa, quando a gente não aceita, ela ou está paroxística ou ela está persistente. Esse é o gráfico famoso da Sociedade Europeia de Cardiologia do ano 2010, que mostrou exatamente isso. Quer dizer, em uma fase do momento a gente vai ter a manutenção do ritmo, seja com pill in the pocket, com fármacos antiarrítmicos, com ablação por catéter. Depois a gente vai estar numa fase persistente, depois com o tempo permanente. Não é para todos. Tem pacientes que chegam a 80, 90 anos muito bem, pós-fármaco, pós-ablação. Controle dos fatores de risco, como eu falei antes na apresentação. E a anticoagulação ela deve ser acessada independente do ritmo, se está em fibrilação ou não naquele momento, que é o Chades-Vasque que vai ser considerado. Lembrando que aqui tem uma fase silenciosa ou pré-clínica. O Dr. João Gabriel está estudando aqui uma parte silenciosa que é a fase de TANS, da cardia atrial não sustentada. A gente sabe que alguns pacientes podem fibrilar aqui e não tiveram a oportunidade de fazer o diagnóstico da fibrilação atrial. Bom, ritmo ou frequência, como que você decide de um para outro? Não temos resposta certa ou errada. Com frequência, na dinâmica do tratamento, as duas situações são simultâneas. No controle do ritmo, pode ser necessário o controle de frequência, quando há uma recorrência, precisa baixar a frequência. E é necessário, isso é importante, continuamente reavaliar a estratégia de acordo com a progressão da doença, ou seja, individualização, muitas vezes, estado de arte. O que pode ser considerado uma boa estratégia inicial, pode não ser um sinal de garantia de sucesso futuro. Eu costumo dizer que a gente não pode ter uma visão psicopática na fibrilação atrial. Não podemos ter ideia fixa. Temos que o tempo todo perceber o caso, conversar com o paciente, perceber a expectativa dele, o que ele quer, o tratamento dele, trocar experiências e mostrar também o que a gente tem de experiência para ver o melhor denominador comum aí para ambos os casos, para ambos. Algumas dicas práticas. O tratamento agressivo de hipertensão pode prevenir ou reduzir recorrências. Muitas vezes se esquece de tratar a pressão antes de tratar a fibrilação atrial. A escolha do antihipertensivo deve levar em consideração aqueles que tiveram algum benefício ou pelo menos algum impacto em redução de recorrências, principalmente BRA e ECA, tem alguma coisa, nem para todos. E aqueles que atuam sobre o NOAV também é interessante. Às vezes o paciente que entra em FA com alta resposta, ter um beta-bloqueio, bloqueador de cálcio tipo diltiazem, cardizem pode ajudar. Sempre identificar e tratar a apneia do sono, todos os pacientes que você tiver perfil. E sempre tentar excluir doença coronária, especialmente indivíduos acima de 50 anos, e hipertiroidismo se o indivíduo é mais jovem, está em fibrilação atrial. Sempre ter o TSH. E desconfiar de fibrilação atrial com resposta baixa em jovens, não atletas. Ela não vem sozinha, deve ter alguma coisa a mais. Isso na nossa experiência que a gente percebe, que quando vem uma FA de baixa resposta no indivíduo que não tem nada que justifique, procurar doenças genéticas, a Luciana que deve estar vendo aí sabe, né? A SAV, a TAM, o pessoal que está na clínica, e vocês mesmo que têm consultório, todos vocês, né, sabem que às vezes a gente não deve cair na cilada de achar que isso é apenas uma FA qualquer. Essa é a extensão daquele trabalho de FA isolado agora, foi enviado para o Congresso Europeu ano passado de Cardiologia. Está em fase agora de publicação, a gente está escrevendo para poder, enfim, definir, mas é a importância do teste genético, muitas vezes, em pacientes que têm FA solitária. Não é fácil, é difícil, uma doença que ela é poligênica, mas nesse trabalho se procurou afastar qualquer fator de confusão, obesidade, hipertensão, diabetes, tal. Aquele paciente você não sabe de onde veio a fibrilação. Uma coisa que chamou a atenção é que quando o indivíduo já tem história, ele tem um FA às vezes de baixa resposta, tem história de morte súbita na família, ou história de marca-passo, às vezes você vai ter que perguntar: meu irmão colocou marca-passo com 45 anos, meu pai já tem marca-passo desde 50. Aquela pessoa chega com uma FA de baixa resposta, muitas vezes ela pode, e às vezes baixa voltagem no eletrocardiograma de base, lembrando muitas vezes uma doença miocárdica, uma displasia, às vezes ela parece solitária, mas não é solitária. Ela tem uma questão genética e tem casos até, a gente tem essa aplicação aí que a gente também está em dia,
que é a laminopatia. Laminopatias que a primeira manifestação foi fibrilação atrial, depois é que o indivíduo veio apresentar insuficiência cardíaca, por exemplo. O tratamento da hipertensão pode prevenir recorrência de FA? Sim, principalmente se você regride hipertrofia. Se o indivíduo já tem hipertrofia ventricular esquerda, você reduz a chance do paciente desenvolver fibrilação atrial. Então, fora hipertrofia cardíaca, a gente deve ter essa guerra com a hipertensão mesmo, não deixar o paciente ficar com grandes níveis de hipertrofia, até porque é só pegar um exemplo contrário, de doença genética, cardiopatia hipertrófica. A fibrilação atrial para esses pacientes, em geral, é bem catastrófica, cai a qualidade de vida e, muitas vezes, é um fenômeno tromboembólico alto, não precisa nem de Chades-Vasque. Bom, esse é só um gráfico geral para mostrar que, a favor do ritmo, é toda FA paroxística, inicial, toda FA sintomática, devemos trabalhar com o controle do ritmo, que tenha menos de 65 anos em tese, mas a gente vai ter exceções, claro, átrios não tão enormes, mas que estejam pacientes que evoluíram para ECC, você percebe que ele não tinha, a FA foi o divisor de águas, esse é um paciente que você deve pensar em ser mais agressivo no tratamento de fibrilação atrial. Aqueles que nunca tentaram droga ou nunca fizeram ablação, e checar a preferência do paciente. O contrário, para a frequência, tempo longo de história, não sente nada, 75 anos, átrios enormes, mais que 55 milímetros, não evoluíram para IC, já tentaram ablação, já tentaram droga, e estão muito bem, obrigado, e muitas vezes a gente tem que avaliar a preferência do paciente. Tem a questão de medir BNP em alguns trabalhos, para você avaliar exatamente se essa FA está bem controlada. As drogas. Bom, os mais antigos, até me incluo nesse, porque eu usei quase todas essas drogas que estão aqui para fibrilação atrial, então, Dr. Maurício, Dr. César Group, tem mais se tiver aqui mais antigo, a gente chegou a usar quinidina, disopiramida, procamide, né, mexiletina, né? Mas para fibrilação atrial, o que a gente tem de clássico é propafenona, amiodarone e sotalol. É isso que a gente tem para controle de ritmo. Para controle de ritmo. E quinidina foi usada no passado e não mais. Mas olha que interessante, já que nós estamos em época de Covid, hidroxicloroquina, eu procurei fazer uma revisãozinha rápida disso. Então, 25% dos medicamentos mais comumente utilizados no mundo foram originalmente derivados de planta. Bem-vindo para quem gosta de química. Isso é um alcaloide, isômero de alcaloide, que é um éster isômero da quinina, que é a quinidina. E ela existe na casca das árvores de Cinchona. Então, são arbustos de folhagem persistente, naturais da América do Sul, entre 5 e 15 metros de altura, e produzem o quinino. E esse quinino ele foi descoberto pelo Ocidente no fim do século XVI, durante as missões jesuítas, na época em que se depararam com o Império Inca. E eles perceberam que eles usavam os incas, os índios incas, para curar febre. Olha que interessante, a gente pensa assim, quinidina para brugada ajuda, mas brugada com febre a gente sabe que piora o padrão e eles têm risco de morte súbita. E quando você trata a febre com derivado quinínico, ele deixa essa febre mais baixa. Agora é só pensar em Covid, aí cada um pensa no que quiser. Jesuítas no Peru começaram a utilizar essa casca da Cinchona para prevenir a malária. E um padre, em 645, foi para Roma e espalhou o uso entre os clérigos. Em 1654, essa casca foi introduzida na Inglaterra, peruana. Em 1820, os químicos franceses que vocês estão vendo aqui, Pelletin e Caventou, eles isolaram a quinidina de cascas de Cinchona, e aí sim que eles entenderam que era um alcaloide da classe dos quinolínicos. Elas cresciam, eles perceberam que a quinina era estratégica. Olha como é interessante. A gente está vendo aqui a história do Covid, que não se acha hidroxicloroquina, que todo mundo é contra, mas é uma coisa interessante, como o ser humano ele procura alguma coisa, mesmo off-label, mas obviamente isso está fora da ciência. A gente tem que deixar claro que a ciência exige mais do que isso, mas isso é apenas um contexto histórico interessante. Os holandeses, na ilha de Java, eles conseguiram fazer essa mesma planta e começaram a comercializar e chegaram a produzir 97% da quinina natural. Durante a guerra, o exército alemão apoderou-se de toda a reserva de quinina da Europa quando invadiu Amsterdã. Então, a missão de ir para a Holanda não foi só pegar a guerra e invadir a Holanda, era pegar o quinino também, porque eles entendiam que isso ajudava os soldados e eles podiam pegar malária, eles podiam ter febre, podiam morrer. Os japoneses fizeram a mesma coisa, invadiram a Indonésia, e os americanos e seus aliados ficaram quase sem fornecimento de quinina. E aí,
Olha que interessante, tentaram enviar para Costa Rica, tentar plantar, mas o fato é que dos 600 mil soldados de tropas americanas na África e no Pacífico Sul, esses contraíram malária e a mortalidade foi de 10%. A quinina para eles era muito importante ter naquela época. Entre 43 e 44, Fosberg e colegas, eles asseguraram essa quantidade aí de 12,5 bilhões de libras de casca de chinchona para os países aliados. Então você veja que são histórias paralelas da guerra com as drogas também. Exatamente como a gente tem agora a guerra da Covid, a gente entende que existe uma busca incessante por um tratamento e, obviamente, que a gente aumenta o critério de segurança, etc, etc. Então, é interessante que quando eles fizeram o produto sintético, ele tinha efeito desagradável, náusea, diarreia, icterícia. Então, é um medicamento que tem que ser tomado com muito cuidado. E lembrar que a quinina, ela dá o gosto amargo, o alcaloide, ela tem função antitérmica, antimalárica e analgésica. E ele é um pozinho branco também, que não é o que vocês estão pensando, é a quinina. E ele é inodoro, de sabor amargo, utilizado para tratamento de malária e arritmia, porém, ele também faz parte da água tônica, que é fluorescente. Então, se você colocar contra a luz UV, ele fica fluorescente, ele dá essa quantidade. Só que a quantidade é mínima que tem na água tônica. Tá? Mas apenas para lembrar, por isso que eu brinquei que eu tomei minha água tônica agora. Bom, e até para vocês terem uma ideia que mesmo sendo uma droga muito velha, a gente tem trabalhos de 2019 falando exatamente sobre um review, sobre QT, alguns tipos de QT e fibrilação atrial tipo 4, um QT tipo 4, etc. De um modo geral, quando se escolhe a droga antiarrítmica, avaliamos segurança, eficácia e perfil. Checar sempre os efeitos colaterais. Então, propafenona, lembrar que dá gosto amargo também, óleo amargo. Tontura é muito comum, tem pacientes que reclamam. Não usar insuficiência cardíaca, é importante, né, em pacientes com cardiopatia estrutural. A mildarona, vocês já conhecem todos os efeitos colaterais. Hipo, que é o mais comum, até 12% a 15% dos casos. Hipertiroidismo, 1% a 5%. Oftalmopatia, pneumonite, faces plumbe, etc. Sotalol, lembrar que aumenta o intervalo QT, por isso que a gente tem preocupação. Por isso que existe a preocupação hoje com a hidroxicloroquina, torçadepoam e sonolência. Na época da quinidina, a gente usava beta-bloqueador associado para reduzir QT, depois a gente pode conversar. Ablação por radiofrequência também tem que ser avaliado o risco de complicações, que são baixas. Essa é a diretriz brasileira. Lembrar que se o indivíduo é hipertenso sem hipertrofia ou tem coração normal, a gente pode usar propafenona ou sotalol e depois ir para a ablação. O contrário, se ele tem doença coronária, passa para o sotalol, não dá para usar propafenona, vamos direto para a mildarona. E se tem insuficiência cardíaca, direto para a mildarona, é o que nós temos hoje. A única diferença que mudou agora para 2016 é que a gente já coloca a opção do paciente, isso é muito interessante. Então, a linha pontilhada, que vocês estão vendo aqui, ó, é a linha opcional e a linha não pontilhada, não tracejada, é a preferencial. Então, em tese, uma paroxística, prefira a escolha do paciente e prefira sotalol ou mildarona, ou propafenona. Se não melhorar, ablação. Mas se o paciente quiser, aí é opcional, ele pode ir direto para a ablação. Essa é a pequena diferença que eu acho que é importante. E se você ainda não quiser fazer ablação, passar para a mildarona também pode. Se já tem doença estrutural, aí já vai direto para a mildarona, exceto se for sem insuficiência cardíaca e cardiopatia isquêmica, que aí podemos usar o sotalol e depois a ablação por cateter. Aqui lembrar que antes de qualquer coisa, afastar causas reversíveis de fibrilação atrial, nós comentamos de apneia, comentamos de obesidade, comentamos de controlar a pressão, de magnésio, etc. Propafenona, sotalol e mildarona são as drogas que podem ser utilizadas com classe 1, nível de evidência B, e para controle de frequência, beta-bloqueador ou bloqueador de cálcio não dihidropiridínico, diltiazem e verapamil. Não usar em pré-excitação ventricular, claro, senão vai bloquear o NOAV e vai conduzir tudo pela via acessória. E não usar propafenona em pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo. Lembrar que os estudos clínicos já mostravam que o controle do ritmo de frequência em termos de mortalidade não houve diferença. Tem vieses, não havia ablação nessa época, então é ritmo, droga versus frequência. O grupo de frequência, 85% ficaram de fato muito bem controlados, o grupo de ritmo, só 60% mantiveram ritmo sinusal, então tem essa diferença também, 40% não. Isso pode ter influenciado na mortalidade.
A melhor prevenção de recorrência com a amiodarona, por exemplo, não se traduziu em menor mortalidade cardiovascular nesse estudo também, do estudo canadense. Então, só para a gente mostrar que não deu diferença. Com insuficiência cardíaca, a mesma coisa, não há diferença em droga, controle de ritmo e frequência, em droga. Essa é uma diretriz importante, que eu acho é um documento de consenso, na verdade, de expert, que tem aí o Dr. Maurício Scanavaca, o Dr. Cristiano Pisani aí que estão participando, além de outros colegas brasileiros, né? E eu achei muito bom esse documento, ele está muito ilustrativo para quem puder acompanhar, tem essa referência aqui, mostrando exatamente detalhes do átrio, detalhes, né, do atrapamento muscular desta região em volta das veias pulmonares, como elas são estruturas realmente musculares, mas também inervadas. Então você veja que a fisiopatologia ela é complexa. E daí vem a questão da ablação, que eu não vou entrar em detalhes, porque isso vai ser um tema de outra apresentação, mas lembrar que isso também faz parte do controle do ritmo. Para ablação, ela é usada em paciente com FA sintomático, refratário, intolerante a pelo menos uma droga. Isso é classe já 1A. E naquele que já quiser direto, é 2A. Tá? E lembrar que o indivíduo que não pode, que tem indicação de anticoagulação e que não consegue anticoagular, ele não pode fazer ablação, porque a gente precisa manter anticoagulação pós-procedimento. Então, se ele já não tem uma boa experiência, nós aumentamos o risco aí de problemas de não tomar anticoagulante oral depois. Não vou entrar em detalhes desse estudo. Então, eu tenho o Castle e tenho o estudo Cabana, não coloquei nada escrito, apenas para lembrar que um é para insuficiência cardíaca, é um estudo rico, faz pacientes com fração de ejeção abaixo de 35%, com FA dita permanente ou persistente, grupo clínico e grupo ablação, e a ablação foi muito melhor, redução de hospitalização, mortalidade. Então, pacientes que evoluem para IC, realmente a ablação tem um grande papel. Algum outro viés, que eu não vou entrar em detalhe, e mais recente o estudo Cabana, esse já, independente de ser paciente PEN, que quer, como primeira opção, fazer ablação, quanto o grupo que, como primeira opção, quer fazer droga. E o desfecho principal foi mortalidade. Nesse não houve diferença também, embora tenha alguns detalhes de qualidade de vida, tem algumas análises que saem da intenção de tratar, per protocolo, que acabam ajudando o grupo de ablação. A gente brinca que pode mover do castelo para a cabana, dependendo do que você está interpretando. Continuando ainda, na fibrilação permanente, lembrar que eu posso aceitar, nesse caso eu estou muito idoso, eu não tenho medo de recorrências, e eu vou precisar de qualquer maneira de anticoagulante oral. Então, não dá nem para tirar o anticoagulante oral nesses indivíduos, mesmo que eu queira ser tão agressivo. Então, dependendo do perfil, ele pode estar bem. Lembrar que as drogas são as clássicas, beta-bloqueadores, bloqueador de cálcio quando não tem uma IC muito grave, acima de 50% de fração de ejeção. Digital pode ser associado, em alguns casos, em situação extrema, acrescentar amiodarona, mas não é o dia a dia. Esse é o estudo que comparou o controle rigoroso e leniente, da doutora Van Gelt, e aí mostra que se você não quiser ser tão rigoroso, você não vai interferir na mortalidade, mas pode piorar a insuficiência cardíaca. Então, o grupo que piorou a insuficiência cardíaca teve que fazer depois o controle rigoroso e não leniente. Então, ele aceita o leniente, mas com algumas ressalvas. Finalmente, a anticoagulação, para fechar a aula. Lembrar que o estudo BAFTA, ele enterrou, de fato, a aspirina para idoso, ou seja, ele mostrou que o indivíduo que tomava antivitamina K comparado com aspirina, eles tinham menos AVC, menos fenômeno tromboembólico e sangravam igual à aspirina. Então, a aspirina foi a primeira vez que se colocou esse detalhe. Então, e o detalhe mais legal desse estudo também é que quem tomou aspirina comparado a quem tomou varfarina e estava com RNI adequado, o grupo que tomou aspirina teve mais evolução para distúrbio cognitivo em idosos com fibrilação atrial comparado ao grupo que estava com varfarina. Então, tem um ganho de mnemos, de memória, né? Ou seja, de sinapse, de neurônio. Você preserva isso. Não é só preservar miócito, mas também preservar neurônio. Os DOACs todos vocês já conhecem, a história começou em 2009, em breve vamos ter alguma quebra de patente, isso deve ajudar. Então, com o Rely, com a dabigatrana, com o Rocket, com a Rivarol, o Aristoro com o apixabana e o Engage com a edoxabana. Lembrar que a metabolização renal ela é muito mais frequente na dabigatrana, 80%. A Pixa e Rivarol tem menos eliminação renal, mais hepática, e a Edox é 50% de eliminação para cada lado. Os estudos de prevenção estão aqui, não vou
entrar em detalhes, mas são todos aqui, ó, mais de 60 mil pacientes. A dosagem do Relay era igual, 2 grupos, 110 e 150 2 vezes ao dia. O Rocket, uma vez ao dia, 20 ou 15 miligramas, a maioria 20 miligramas. Não foi estudada a dose de 15 em sua plenitude. O Aristóteles, a mesma coisa, foi a dose de 5 miligramas, a de 2,5 era a exceção. E o Engage também, a dose básica de 60, mas eles podiam passar para de 30, a depender da evolução do paciente, também uma vez ao dia. O grupo mais grave é o grupo do Rocket, que tinham pacientes com mais AVC, com insuficiência cardíaca e diabetes, mas, de um modo geral, eles são muito equivalentes. Os estudos são de não inferioridade, eles conseguiram, pelo menos, serem não inferiores à varfarina na redução de AVC total. Lembrando que a da Biga 150 e a Pixa tiveram uma redução acima, ou seja, tiveram superioridade ainda no AVC total, que inclui o hemorrágico e o isquêmico. Mas quando a gente avalia só o isquêmico, aí apenas a da Bigatrana 150 teve essa performance. Lembrando que isso não é um estudo de comparação direta, são apenas tabelas para entender como cada um se portou em relação à varfarina, que era o grupo controle. Então, para AVC isquêmico, nós temos uma melhora em relação à da Bigatrana, ela teve superioridade, os demais não inferioridade, e a dose de edoxa 30 miligramas, ela teve até aumento de AVC isquêmico. Para sangramento intracraniano, todos os novos anticoagulantes, os anticoagulantes de ação direta, tiveram redução de sangramento. Alguns sangramentos maiores foram menos frequentes com a da Biga 110 e com a Pixa e com a edoxa. Tá? Isso é em relação à varfarina de novo. Lembrando que o estudo da rivaroxabana eram pacientes mais graves, então tudo isso é um viés. AVC hemorrágico, isso não, é para todos, é um efeito de classe. Embora pouco frequente, felizmente, mas quando acontece é uma tragédia. Então, se você compara com a varfarina, todos os novos anticoagulantes, eles tiveram essa performance positiva, nem cruzaram a linha aqui, ó, de nulidade, então todos tiveram redução do AVC hemorrágico. A escolha do anticoagulante deve levar em consideração o Chades-Vasque, e quando ele é maior ou igual a 2, dá-se preferência por novos na Sociedade Europeia de Cardiologia e, como alternativa, os antivitamina K, porque ele está em linha pontilhada. Quando ele é 0, ou não tem menos de 65 anos, ou FA solitário após ablação, você pode deixar sem terapia anticoagulante depois. A nossa diretriz deixa claro, tanto faz varfarina quanto o novo anticoagulante, porque a gente tem a questão também social. Nem todo mundo pode ter acesso a um novo anticoagulante. Tá? Ela entra como classe 1A e não há preferência de um sobre o outro. Quanto ao declínio cognitivo, lembrar que microsangramentos, porque variações de RNI podem gerar isso. E olha que interessante esse trabalho. Esse trabalho mostra que quando o indivíduo está nesse grupo aqui, ó, mais de 75% do tempo, na faixa terapêutica com RNI, ele tem uma história em 3.000 dias de muito boa redução, ou seja, ele não evolui para distúrbio demencial, ao contrário desse grupo aqui, ó, abaixo de 50% do tempo na faixa terapêutica. Esse é o grupo de pacientes que tem um perfil pior e que aumenta a chance de distúrbio cognitivo com varfarina. Muito bem. Então, pode ser tanto quanto subcoagulação, quanto por excesso de anticoagulação. Então, o TTR, quando varia, tanto para cima quanto para baixo. E olha que interessante agora. O mesmo grupo vai lá e acompanha agora DOAC e varfarina. E distúrbio cognitivo, não é só AVC. Então, ele faz a escala para AVC e o que se percebe é que o DOAC teve uma melhor performance do que a varfarina em redução de distúrbio cognitivo, agora com 1.200 dias. Estão mostrando que a estabilidade da anticoagulação pode ser um fator aí. A maioria estava com rivaroxabana, mas também tinham pacientes com a Pixa e com a Biga nessa ocasião. Muito bem. O documento de consenso que nós participamos, ele coloca que a gente deve preferir NOAC em relação à AVK, se for possível, se você pensa em reduzir distúrbio cognitivo. Se você tiver que usar varfarina, o maior TTR possível, ou seja, 75% na faixa terapêutica. A gente sabe que não é para todo mundo. E lembrar as medidas gerais, sal, hipertensão, tabagismo, diabetes, obesidade. Então, essas são as mensagens finais, então, dessa apresentação. A fibrilação atrial é a mais frequente arritmia cardíaca e com prevalência crescente. A identificação de fatores causais e reversíveis é fundamental para a estratégia
e segurança terapêutica, o tratamento integral da fibrilação atrial, como eu falei, criação de centros integrados de tratamento integrado de fibrilação atrial. O controle do ritmo deve ser prioritário. O tratamento antiarrítmico e a ablação por catéter são as principais estratégias para o controle do ritmo. No controle de frequência, eu prefiro, né, o controle mais rigoroso, porque eu não quero esperar parte dos pacientes evoluírem para IC. E a maior revolução no tratamento clínico ocorreu com o advento do uso dos novos anticoagulantes orais. Nós temos novas fronteiras, como genética, prevenção, entendimento da fase pré-clínica, o Dr. César Grupo, por exemplo, que vai trabalhar aí com parte de detecção precoce de FA. É muito importante esses novos aplicativos, a gente entender que a gente vai aumentar mais a prevalência e talvez ajudar mais pacientes no futuro. E a questão da cognição também. É isso que eu tenho para dizer. Termino com este cientista italiano também, mostrando que o nosso conhecimento é sempre... O homem é uma vontade, uma força no conhecimento que tendem para o infinito. Então, a gente nunca vai ter a certeza, sempre vai para frente. E a história serve como referência. Obrigado pela atenção e estou à disposição para vocês aí. Valeu. Muito bom, Chico. É um tema extremamente longo, mas tem muitos pontos bem interessantes, né? Falei em quanto tempo? Acho que deu 1 hora. Eu não consigo ver o tempo aqui, mas é 1 da tarde agora, deve ter dado 1 hora. 55 minutos aqui. 55 minutos, isso. E uma das coisas, eu acho que o Dr. Maurício está aí, a Karina está aí, a Cici está aí, Morredini, não sei, a Lu está aí também. Um ponto que eu acho que é bem atual, que é extremamente atual, que a gente vê nos congressos, principalmente os congressos fora, mas até aqui na Sobrac, essa questão da modificação do estilo de vida, né? O tratamento da obesidade, a apneia do sono é um ponto extremamente atual e óbvio que a ablação a fibrilação atrial, o tratamento é multifatorial, a ablação tem, sem dúvida, um papel, mas fazer esse controle também é importante para o paciente que faz ablação, para o paciente que vai manter em tratamento clínico com drogas, é muito importante. Quem está aí, o pessoal quer comentar? A Karina apareceu ali. Doutor Maurício, quer comentar alguma coisa? Cris, posso comentar sem tá aparecer? Sim, tudo bem? Tudo. Não, você falando dessa questão, como eu recebo pacientes, às vezes, para fazer a ablação, não é raro, e recebo de clínico, não é raro nós, como intervencionistas, termos que chamar atenção para os fatores de risco. Não sei o pessoal aí, para apneia, até isquemia, sabe? Quantas vezes o clínico até fica com raiva de mim, você vai avaliar a isquemia? Mas, e aí a gente tem que falar, olha, vamos lembrar disso, né? Porque a ablação não é também falar vai resolver, né? Às vezes vai enxugar gelo. Perfeito, Cícero, é isso mesmo. Eu fiz questão, até coloquei lá, acima de 50 anos, a gente tem que investigar DAC ou indivíduo que já tem fator de risco, hipercol familiar, diabetes, hipertensão, não ir de cara, porque a gente sabe que pode complicar. Eu falo que um bom clínico tem que ter um bom parceiro do fisiologista para deixar a pista de aviação boa, né? E para a pista de aviação muito bem, né? Não deixar para ele pousar numa pista toda turbulenta, né? Tem uma pergunta do Guilherme no chat aqui, não sei se o doutor Maurício quer falar ou faça sobre a apneia do sono. Ele vai fazer. Tem uma dúvida, a diretriz orienta que o tratamento da apneia obstrutiva do sono, índice apneia hipopneia é maior que 30 ou 20, se hipertensão não controlada. Há evidência sobre melhora de contexto de FA em leve ou moderada sem hipertensão associada? Se tratar a apneia do sono no paciente sem hipertensão, também tem evidência de melhorar ou só nos casos com hipertensão associada? Acho que sim, né? Responde aí, Chico. Mas a gente... Aqui está o pilotinho, tá? Coloquei você aí no comando, você vai vendo quem pergunta e tudo aí, tá bom? Ele fez essa pergunta pelo chat. Em tese, os trabalhos, a maioria dos pacientes que estavam com apneia do sono tinham outras comorbidades. Então, tinham, claro, obesidade, mas é bom lembrar que tem magros. Eu tenho uma magra que tinha problema de glóbulos, muito idoso, que tem fragilidade de corda vocal e tudo, e ela fez tratamento otorrinolaringológico, etc., com a clínica
do Dr. Luciano Drager, foi um caso interessante. O paciente não tinha nada assim que você jurasse que fosse apneia, mas a queixa vinha da família. Era ronco muito alto, audível à distância, sempre sonolenta, sempre desatenta. E aí ela tinha feito na hora que usou o CPAP, acabou. Ela não tinha nenhuma comorbidade. Era magrinha, tudo, máximo hipercol, mas com avaliação de isquemia negativa, etc. Então, realmente, eu não sei. O Esteban está levantando a mão aqui também. Deixa eu... Fala aí, Esteban. Sim. Sim, pessoal. Está me ouvindo? Sim, Estamos. Todavia, primeiramente, parabéns pela excelente aula. Obrigado. De fibrilação. O que eu percebo mais que vale a pena reforçar, especialmente para o pessoal que está no ambulatório, é a questão dos pacientes fibriladores crônicos. Qual que é a utilidade nos crônicos persistentes da utilização do Chagas para indicar ou não anticoagulação? Boa pergunta. Eu penso que se ele é persistente, o nome já diz, eu não aceitei, então eu preciso fazer uma intervenção. E se eu preciso fazer uma intervenção, no caso de um ambulatório, o que nos resta é a cardioversão elétrica. E não dá para fazer cardioversão elétrica no paciente persistente sem anticoagular. E é um erro comum mesmo. A pessoa fala assim, pode cardioverter porque o Chagas Vasquez é zero e está persistente. Não. Ele precisa ser anticoagulado para fazer a cardioversão. Existem estratégias, isso sim, com NOA, que é um pouco fora do SUS, e que você pode dar NOA com um pico de ação mais rápido, em tempo mais curto. O Dr. Maurício até participou de um desses trabalhos, e fazer um eco transesofágico, e aí você consegue um benefício imediato para o paciente. Mas, do ponto de vista de ambulatório, de SUS, a gente sabe que a realidade é um pouquinho diferente. A gente tenta cardioversão química, muitas vezes, a gente, na hora que vai iniciar uma mildarona por via oral, manda vir várias vezes no ambulatório. A gente já tem que estar com a anticoagulação adequada. Com NOA, que isso fica mais fácil, porque ele já tem o pico imediato. Já com varfarina, você precisa de 3 RNIs na faixa, e muitas vezes isso não acontece. Doutor Maurício, fica à vontade. Levantou a mão, Doutor Maurício? Pode falar. Deixa eu tirar do mudo. Oi, estão me ouvindo? Saiu do mudo. Agora. Pode. Pareci. Não, legal. Não, eu estava aqui procurando onde é que levantava a mão. Descobri agora. Já. Muito legal. Não, legal. O programa é espetacular. Parabéns aí, Francisco, pela apresentação, muito boa. Uma questão que eu acho que foi se formando ao longo do tempo é em relação à anticoagulação. A anticoagulação nos últimos, eu diria, 10, 15 anos, ela se apresentou como talvez a parte mais importante do manuseio clínico dos pacientes, que foi muito desenvolvido aí pela indústria farmacêutica com a entrada dos novos anticoagulantes. E, naturalmente, surgiu uma discussão do uso da varfarina versus os novos anticoagulantes. Os novos anticoagulantes, depois da série desses estudos clínicos, com um número enorme de pacientes e tal, elas se mostraram, os novos anticoagulantes se mostraram tão efetivos quanto até melhores do que a varfarina e muito mais práticos no uso. E, aos poucos, ao longo desses anos, a gente praticamente foi substituindo o uso da varfarina pelos novos anticoagulantes nos pacientes que têm acesso. A pergunta é, qual é a situação atual dos pacientes do SUS, por exemplo, que é o nosso ambulatório? Como é que vocês estão vendo isso no ambulatório? O uso da varfarina em relação aos novos anticoagulantes? Bom, se eu entendi a sua pergunta, Maurício, obrigado por perguntar e fazer essa revisão. Você quer entender em termos de performance de desfecho ou você quer entender em termos de acesso? Como é que está o acesso? Se eles estão utilizando mais ou menos NOACs? Não, como é que vocês veem? Porque o que dá a sensação que é uma coisa desagradável, que o sujeito que toma a varfarina é quase que você colocar o indivíduo como segunda classe. É taxativo, né? Fora os pacientes que são os pacientes que têm doença valvar. Aqueles que não são, os que são
tem fibrilação atrial idiopática e que pode usar uma coisa ou outra, é uma questão puramente social, né? Se o sujeito não pode pagar, ele usa varfarina. Isso não cria uma coisa desagradável no uso da droga, não? No ambulatório? Está muito bem colocado, e eu procuro sempre, quando converso com os residentes, eles sabem que estão acompanhando aí fellows, já converso até com os assistentes nossos aí, com a Luciana, falo, olha, nunca devemos constranger o doente, devemos dizer para ele, olha, existem opções para o seu tratamento, existem opções em que podem ter acessibilidade para o seu tratamento e outras que vai depender muitas vezes de, infelizmente, não ter acessibilidade pública. Apenas para você ter uma ideia, no Hospital das Clínicas, em 2015, já tinha sido aprovado, né, o documento em que mostrava que era plausível assim, a substituição dos NOACs pela varfarina. A questão foi a compra. Parece que agora, um pouquinho antes dessa crise, eles estavam já no pregão. Quer dizer, 5 anos depois, Maurício. Então a gente fica meio muito triste, porque muitos pacientes agora têm que vir no hospital, em plena crise da Covid, para fazer coleta de TPRNI. São 30, 40 por dia, no mínimo. Poderiam estar em casa e fazendo controles mais simples, de creatinina, ureia, TGO, TGP a cada 5, 6 meses, no máximo. Mas eu procuro falar assim, o paciente não pode se sentir humilhado, constrangido, pelo contrário. Nós temos uma cesta de opções, esta é a opção clássica e esta é a opção nova, só que essa opção nova ainda não está padronizada. O que nós temos padronizado ainda é a varfarina. O governo federal, junto à Anvisa e aos órgãos regulatórios, já fez diferente. Você lembra? Eles foram contra a incorporação dos NOACs, mas existem estados que foram à frente e conseguiram a incorporação de NOACs. O Espírito Santo, por exemplo, é um estado em que ele já está, como LME, ele já consegue ter acesso aos NOACs. São Paulo, como é um estado enorme, ele vai exigir muito mais gasto ainda. Obviamente que no meio dessa crise agora, seguramente não vai ser a prioridade. Mas o contrário, na Alemanha, vamos pegar outro extremo, na Alemanha é o contrário, varfarina tem que gerar LME, ou seja, por que você está usando varfarina? Você tem que justificar que é válvula, etc. Se você não está usando para isso, você é obrigado, entre aspas, a dar DOAC. Então, isso já é uma legislação alemã, que eu fui atrás, então alguns países já estão fazendo dessa maneira. Aquele evento que eu participei em Amsterdã no passado foi sobre legislação. Me enrolei um pouco, mas eu fui aprendendo. E aí eu vi que realmente o regulatório faz muita diferença. E, claro, acesso e aí questão de prioridade, de saúde. Mas a gente procura não constranger o paciente do SUS. É dizer que ele tem o acesso, ele tem a padronização, mas, por favor, Luciana, Otam, me corrija, mas a minha impressão é que 20% a 30% dos pacientes que estão conosco acabaram optando por DOAC porque a família quer manter assim, ou porque o filho quer ajudar, ou porque ele não quer que ele vá toda hora colher o sangue, porque a veia da pessoa de mais idade é mais impraticável, ele não consegue colher sangue toda hora, e o point of care nem sempre é uma boa opção para esses casos, também tem custo. Isso mesmo, o PDRE é triste, mas você vê que quem teve que voltar para a varfarina são realmente pacientes que tinham dificuldades muito, muito grandes sem ajuda da família, os mais simples mesmo, porque a maioria faz uma ajuda familiar para adquirir aquela medicação, vendo como essencial e mais segura. Eu concordo com você, sim. Eu queria aproveitar, acho que o Lucas está aí, né? Eu queria saber como é que está lá no Canadá, e que é um sistema totalmente público. Canadá, bem-vindos. Lucas, tá aí? Você está me ouvindo? Eu estou aqui. A gente está ouvindo. Bienvenue! Obrigado. Na verdade, aqui o sistema é público, é universal, né? Não tem sistema privado praticamente. Os doentes têm acesso aos novos anticoagulantes, todos os doentes. Os pacientes que fazem uso de varfarina ainda por outros motivos, eles conseguem fazer o controle de NR não só no hospital, mas em farmácia, tudo, com farmacêutico, eles não precisam ir no hospital para isso. E eu acho que é uma boa. Em relação às indicações de tratamento, eu acho bem parecido com o Brasil. Só uma coisa que acho que me chamou a atenção aqui no meu centro, o Pedro também está aqui, ele trabalha em outro centro aqui em Montreal. Pedro está aí com você? O Pedro ele trabalha na McGill e eu trabalho na Universidade de Montreal. Mas ele está aí também no vídeo? Ele está aqui. No vídeo não. Está assistindo, professor. Está assistindo.
Tô assistindo, tô assistindo. Só falam francês agora. Fala alemão e francês. Na verdade, o meu centro é mais em inglês. O do Lucas é mais em francês. Mas o meu é em québécois, né? Não é em francês. É verdade. E aí Os dois, o NOAA o governo fornece sem custo. Fornece sem custos. Sem custo. E uma coisa que também me chamou a atenção aqui, não sei se no Pedro é igual, é que eles têm muito receio com a amiodarona. Então, os pacientes que eles pensam em usar a amiodarona, eles já vão para a ablação. Eles têm muito mais medo do que a gente, do que pelo menos a minha impressão do que a gente tinha no Brasil em relação à amiodarona. Não sei se o Pedro tem algo a acrescentar também em outros detalhes, assim, mas é bem interessante ver um sistema de saúde público funcionando pelo menos próximo ao que deveria. E por ser público, eles têm que seguir bem direitinho as diretrizes, tudo, porque esses pacientes são auditados, tudo, então é bem interessante. O farmacêutico tem mais poder aí, ele consegue ter uma atenção farmacêutica, de fato existe aí. Superpoder. A evolução do farmacêutico no prontuário é maior que a do médico. Exato. E é bem interessante a atuação dos hospitais de saúde. Isso foi pedido na padronização do Hospital das Clínicas, que quem ganhasse a licitação, durante os primeiros 2 anos, tivesse que cobrir a atenção farmacêutica. Porque não adianta só dar o remédio e você não ter noção da aderência. A pessoa não adere e ela pode ter efeitos catastróficos. Então, você tem que checar a aderência. Porque com a varfarina, mal ou bem, você conhecia o RNI. Olha, está tomando, não está tomando. Então, não basta só fornecer. Ele precisa, de fato, ter uma atenção farmacêutica, contar os blisters, saber que ele realmente está tomando o medicamento, que ele está aderente. Não é fácil. E tudo que você prescreve, elas checam, elas te ligam perguntando se você realmente quer isso. Por exemplo, prescrição em gestante, você já pergunta a opinião delas, eles modificam a prescrição. A atuação dos outros profissionais aqui é bem mais ativa do que no Brasil, assim. Talvez por culpa nossa médica também aí no Brasil, que não sei. Legal. Doutor Maurício está de mão levantada. Não, é que já passou um pouquinho a questão. Voltando à história da varfarina, a preocupação que eu tenho é que a impressão que dá é que nos próximos, sei lá, anos, não sei se a gente vai conseguir avançar e que os pacientes do SUS consigam receber os novos anticoagulantes. Acho que a gente vai ter que continuar com a varfarina um bom tempo. Então, não sei como trabalhar no sentido de dar confiança aos pacientes do que o que eles estão usando está realmente adequado. Por exemplo, o que você chamou na curva, né, de aqueles pacientes que conseguem manter um TTR acima de 70%, por exemplo, muito bem. Eles têm praticamente uma segurança de uso, de resultado, muito semelhante aos pacientes que estão tomando novos anticoagulantes. O desconforto seria apenas o fato deles ter que controlar, né? Tem que fazer os controles regulares e tal. Mas tem mais AVCH. Tem mais, mesmo assim, né? Tem mais AVCH. Esse é o problema. Mesmo nessa curva do TTR alto? Sim. O AVCH é o preço que ele paga. Pode ter mais sancionamento e AVCH. Porque eu achei que aquele do AVCH, o fato do AVCH ser um pouquinho maior com a varfarina, fosse no grupo geral. Eu não tenho essa informação específica diferente se o TTR está adequado ou não. Essa informação eu não tinha certeza. Aquele grupo aquela curva do grupo do Bunt lá de Utah. E eles têm uma curva semelhante para ablação também, com a questão cognitiva, que os pacientes que fazem ablação têm uma melhor evolução cognitiva. Eles têm várias, apneia do sono. As curvas deles são todas meio parecidas, são sempre com quatro variáveis e eles têm também da ablação. Acho que aí a ablação tem papel por isso, por em alguns casos ficar sem anticoagulante, reduzindo os eventos hemorrágicos. Tem uma pergunta aqui no chat, posso fazer? É a Vanessa Push? Não sei. Puxa. Então, CFA de etiologia genética, que tem a etiologia genética muitas vezes na FA. Se existe alguma perspectiva de tratamento desses pacientes, além do aparecimento mais precoce, se a resposta frente à ablação, controle do ritmo, qual preferir, no longo prazo é igual. Não sei se ela quer entrar para fazer a pergunta. Acho que está bem colocada a pergunta, eu entendi. Primeiro que a gente tem dificuldade ainda, mesmo com todas essas hipóteses de trabalho, de chamar uma FA de genética pura. A gente sabe que tem famílias que fibrilam, né? O professor Maurício, então, tenho certeza, ele tem vários pacientes por causa de ablação e às vezes mais jovens. Fulano tem FA, tem FA, tem FA, tem FA.
Agora, tratamento específico no sentido de gene, não. Terapia gene específica para FA a gente ainda não tem. Pode ser experimental, em clinical trials você vai encontrar. E com relação à estratégia, de novo, que a gente percebe que quando é um perfil bradicárdico, com baixa resposta, muitas vezes insistir em controle do ritmo pode ser catastrófico. Em geral, a cardioversão, ele sai em assistolia, sai em superbradicárdico, tem que implantar marcapasso provisório. Então, é um perfil, felizmente, raro, mas que tem que chamar atenção. É como se fosse aquele velhinho que a gente pega lá com 80 anos, que vem numa consulta com a frequência de 50. Você põe um Holter, não passa de 70. Você fala, esse cara... E a pausa está ali, 3 segundos, você fala, será que ele vai precisar de marcapasso 1 hora? Será que devo cardioverter? Então, a gente sempre... Se for cardioverter, todo o cuidado que eu tenho que ter para ele não sair em assistolia ou com uma frequência mais baixa ou um ritmo juncional de escape. Bom. Mais alguma pergunta, comentário? Lembrei de uma coisa aqui, Francisco. Como, em relação ao uso dos beta-bloqueadores para controle de frequência cardíaca, o ano passado saiu aquele trabalho sobre o uso do propranolol para o controle das tormentas elétricas em paciente com taquicardia ventricular, mostrando que o propranolol é melhor que outros beta-bloqueadores, por exemplo. Tem algum estudo clínico comparando diferentes beta-bloqueadores no controle de frequência cardíaca? O que é melhor? É usar metoprolol, carvedilol, atenolol? Tem alguma observação nesse sentido, não? Você já tinha me feito essa observação. Não sei se está aí o Lucas, ou se estiver aí, justamente ele vai tentar levantar exatamente isso, que é uma pergunta que você já tinha feito, que eu estou devendo para você, porque isso não tem exatamente na literatura. A gente tem a percepção que o metoprolol é melhor, mas a gente não tem a documentação de que é melhor em relação ao carvedilol. Então, realmente tem que aproveitar que nós temos muita FA permanente e fazer esse tipo de trabalho. Já tem um pós-graduando aí futuro que vai aproveitar essa ideia sim, Maurício. A gente quer aproveitar, mas não tem essa resposta. Agora, tem uma outra questão que eu quero falar. É sobre a quinidina. Na época que eu dava quinidina, eu tinha... o nosso arquivo não era arquivo de computador. Você lembra? A gente tinha que guardar em pastinhas e tudo em papel. E eu tinha um papel lá das drogas antiarrítmicas. E aí, a da quinidina, eu tinha muito medo de dar. E aí a gente achava alguns trabalhos em que o uso de propanolol em baixas doses, comparado ao uso a quem não usou com quinidina, eles tiveram menor proarritmia, menor risco de torsade-de-Pointes. Por que eu falo isso? Por causa da hidroxicloroquina, né, que está se usando agora, tal, o pessoal tem medo. Não sei se poderia, e esse paciente tem uma tempestade inflamatória enorme. Eu não sei se tem uma questão adrenérgica, talvez o uso de propanolol, por isso que eu quero gravar aqui, porque é uma ideia que eu tenho. Quer dizer, que eu ia falar isso depois para estar agitado. Eu falei, espero que eu tenha mais ideias aqui. Uma delas é essa. Quer dizer, tentar ver se num grupo a gente poderia fazer propanolol 10 miligramas a cada 8 horas, enquanto vai dando a hidroxicloroquina, para avaliar se o QT desse grupo vai ficar melhor performance, vai ter menos risco, etc. Porque isso já era conhecido na época da quinidina. Eu tenho essas referências e posso depois passar para vocês. Legal.